Olá, pessoal. Meu nome é Geraldo, sou professor de pós-graduação em perícias médicas aqui na Universidade Federal do Paraná. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as questões de perícias judiciais, a pedido do professor Edivar, que também estará disponibilizando para vocês um material teórico que ele confeccionou, muito bom. Então, a ideia é falar um pouquinho dos aspectos práticos médico-legais das perícias judiciais. Então, em primeiro lugar, nós temos que definir o que seria perícia. Perícia é o conhecimento proveniente da experiência, habilidade e talento. Ou seja, é uma prova consistente para você firmar a convicção de um juiz. Vejam, quando a gente fala em perícia judicial, nós estamos falando que o perito judicial é o expert nomeado pelo juiz. Veja, uma perícia sempre tem mais do que um profissional perito atuando. Então vamos lá. Junto com o perito judicial, nós temos os assistentes técnicos. Assistente técnico é o profissional que assiste, permanece junto, acompanha, protegendo alguém ou alguma empresa que se considera relativamente com incapacidade técnica. Então, a partir daí, a gente já tira uma conclusão prática. Além do perito judicial, nós temos o perito do reclamante, o perito da reclamada e, em alguns casos, um perito da promotoria pública. Quando a gente fala na legislação aplicável para perícias médicas, a prova pericial está contida no Código de Processo Civil, no seu artigo 420. Então, o artigo 420 é onde vocês vão observar a questão da obrigatoriedade de remuneração dos peritos, se é justiça gratuita ou já existe um depósito prévio para essa remuneração. Tá? Uma vez constatado, dá-se início à perícia para a realização de exame, vistoria ou avaliação. O artigo 421, o juiz nomeando o perito, ele vai fixar um prazo e incumbe as partes para que, dentro de 5 dias constatados da intimação, do despacho, a nomeação do perito com a indicação de assistentes técnicos e a apresentação de quesitos. Vejam, só que tem uma situação. O artigo 423 fala sobre questões de o perito poder excusar-se ou ser recusado por impedimento ou suspeição, onde o juiz nomeará um novo perito. Tá? Então, esses peritos estão sujeitos a impedimentos e suspeições. Portanto, o médico, neste caso, não poderá atuar como perito nos processos em que, veja, eu vou citar alguns, ele for parte interessada, houver prestado depoimento como testemunha, for cônjuge até 2º grau, sendo irmão-cunhado, for cônjuge até 3º grau, sendo tio-sobrinho, for membro de administração da pessoa jurídica que faz parte do feito, ser o periciando o seu paciente, então o médico perito oficial não pode fazer perícia no seu paciente. For amigo íntimo ou inimigo capital, for credor ou devedor de qualquer das partes, herdeiro, donatário, haver recebido presentes de qualquer natureza, tiver qualquer tipo de interesse no julgamento, onde eu quero deixar bem claro, a questão quando a gente fala em suspeição e impedimento, não significa desconfiança de honestidade ou da capacidade, mas a suspeição legal, e é sempre por motivos óbvios. Por mais que o perito tente ser imparcial, quando diante daquelas possibilidades, poderá ser traído por uma afetividade qualquer, ok? Ao perceber, então, o perito nomeado que não tem condição de exercer o seu ofício com neutralidade,
o perito deverá declarar-se suspeito por motivo íntimo, de fórum íntimo, né? O bom perito, antes que alguém que alegue, na verdade, suspeição, já se terá dito impedido. Então, impedimento é o perito que alega. A suspeição, ele, na realidade, sujeita-se. Veja, uma das grandes dificuldades quando a gente fala em perícia judicial é o que diz o artigo 429. Porque o artigo 429, ele é muito claro quando ele deixa escrito legalmente que para o desempenho de sua função podem o perito e os assistentes técnicos utilizar-se de todos os meios necessários. Então ele pode ouvir testemunha, ele pode obter informações durante os atos periciais, então de repente até perguntando para alguém que faz a mesma função do que o trabalhador, né? Solicitar documento que estejam em poder da parte ou em repartição pública, bem como instruir o laudo com plantas, desenhos, fotografias e outras quaisquer peças. Então, aqui fica claro aquela situação de dificuldade que a gente tem costumado observar, que as pessoas dizem, mas eu sou assistente técnico, eu não posso fazer pergunta. Eu sou assistente técnico, eu não posso filmar. Eu sou assistente técnico, eu não posso gravar. Pode pelo artigo 429, salvo situação de sigilo industrial, como é comum de a gente ver em lojas, em fábricas que produzem cartão de crédito, algumas fábricas de produtos químicos que têm uma combinação específica para um determinado fim, que tem o segredo industrial e que não nos permitem de fazer a filmagem ou fotografias. Cabe então ao perito judicial caracterizar ou não os nexos. E eu não podia deixar de falar sobre os nexos que possivelmente vão aparecer em quesitos para que sejam respondidos pelo perito oficial. Então, nexo etiológico. Nexo etiológico é quando a patologia é determinada por etiologia conhecida e certa. Por exemplo, silicose ou asbestose. Uma pessoa que apresenta silicose tem o nexo etiológico garantido que ele teve contato com a sílica livre cristalizada, com o quartzo. Então, isto se chama nexo etiológico. Então, quando vier um quesito perguntando, mas existiu nexo ou existia nexo etiológico entre o risco e a patologia suportada pela parte autora, vocês respondem que sim ou não, dependendo da situação. Vejam, o nexo técnico é quando se constata que a etiologia se relaciona com o trabalho, ou seja, a causa da doença ou do acidente do trabalho está diretamente relacionada às atividades laborais desempenhadas ou acidente e que deve ser evidenciado com inspeção em loco. Vamos dar um exemplo. Uma pessoa tem sobrecarga biomecânica em um determinado sítio anatômico, vamos supor o ombro, e ele tem um trabalho que exige força, postura, tempo, frequência, esforço estático, dinâmico, tarefa repetitiva, ciclo de tarefa repetitiva, e está apresentando, de repente, uma síndrome do manguito rotador, existe um nexo técnico, porque ele tem sobrecarga no desempenho de suas atividades costumeiras, com sobrecarga biomecânica passível de causar qualquer tipo de distúrbio. Nexo administrativo é o assunto até que o professor Edevar vai estar gravando agora, mas para vocês saberem, mas o INSS, o quesito vem assim, mas o INSS considerou o nexo administrativo? Então, o nexo administrativo é o nexo do setor de benefícios do INSS, que assegura o direito previdenciário em posse do nexo causal, sendo função específica da perícia médica do INSS. Vejam, o nexo epidemiológico é o nexo que se baseia entre a doença e o histórico empresarial e estatístico da patologia.
certo? Então, esse é aquela lista das 168 doenças comumente observadas e que são passíveis de serem consideradas como ocupacionais. Nexo temporal. Quando a patologia diagnosticada à época, ou seja, durante o período em que o colaborador trabalhou na empresa, apresenta nexo com o trabalho. Então, se ele teve uma síndrome do manguito rotador, né, em ombro direito, no período que ele trabalhou na empresa com sobrecarga biomecânica, você vai dizer que tem o nexo temporal presente. Veja, mas aonde entra o problema? O problema entra que determinadas patologias que o reclamante apresentou após a demissão e que são constatadas atualmente, você não considera o nexo temporal. Você tem que dizer que não guarda nexo temporal com o trabalho. E, por fim, o nexo causal, quando há evidência de uma etiologia relacionada com uma doença. Ou seja, existe uma causa que determina que a doença foi adquirida pelo desempenho de suas funções. E também guarda o nexo técnico. Outro problema que cabe ao perito judicial analisar, lógico, também os assistentes técnicos, são os principais benefícios previdenciários que se aplicam. Porque é muito comum da pessoa chegar com um papel, uma carta, um pedido lá de deferimento do INSS com numeração de benefício. Então, vocês têm a obrigatoriedade de ter isso na cabeça ou estar escrito em algum lugar para que vocês saibam que o B31 é auxílio-doença. B32 é aposentadoria por doença. O LOAS, B87, B88, que é Lei Orgânica de Assistência Social, se refere ao idoso e se refere ao deficiente. Ele recebe um pecúlio de um salário mínimo mensal, né? Ele não pode voltar a trabalhar recebendo o B87, que é o pecúlio do deficiente, porque acaba sendo cancelado instantaneamente esse benefício. Então, ele não pode retornar ao trabalho. B90, acidente de trabalho sem afastamento, é muito comum de a gente ver as empresas emitirem ACAT por B90 em PAIR, que é a perda auditiva induzida por ruído, porque apesar dele ter um prejuízo auditivo, ele não tem incapacidade para o trabalho. Então, se ele apresenta um documento B90. B91, auxílio-doença acidentário. B92, aposentadoria por doença acidentária. Algumas pessoas trazem o B93, que significa dependentes de acidentado do trabalho. Então, na realidade, aí houve um acidente de trabalho com morte. E o auxílio-acidente, que é aquele pecúlio de 50% até a aposentadoria, quando da alta dele do INSS, ele suporta ainda sequelas que lhe causam um certo prejuízo. Veja, perícia judicial, então, a nível de justiça, Justiça do Trabalho, Vara de Registros Públicos, Vara Civil, Justiça Federal e Vara Criminal. Então, principalmente, são essas atuações do perito judicial. Na Justiça do Trabalho, vocês vão, antes de a gente falar da Justiça do Trabalho, um ponto que ocorreu. A CAT, a Comunicação de Acidente de Trabalho. Veja, uma vez emitida a CAT, a empresa, por sua vez, emitiu a CAT, não sendo por suspeita, a gente já fala em nexo presumido, porque a própria empresa acabou por assumir que o acidente ocorreu e que teve nexo causal com a atividade dele. Outra coisa que cabe aqui na questão, além da CAT, é a questão da resolução 1488 do Conselho Federal de Medicina, que vocês não podem esquecer. É de 11 de fevereiro de 98, que no seu artigo 2º determina que para
estabelecimento de nexo causal entre transtornos de saúde e atividades do trabalhador, o médico também deverá considerar o estudo do local de trabalho e sua organização. Então, o que diz esse parágrafo 2º, esse artigo 2º da Resolução 1488? Diz que, para você dar nexo de causalidade, vocês têm que fazer uma inspeção no local de trabalho. Então, vejam, a gente recebe, o perito judicial acaba por receber muita declaração de médicos dizendo que determinada patologia, então que a síndrome do manguito rotador de ombro direito dele é ocupacional. Não tem como se dar nexo de causalidade sem se realizar uma inspeção no posto de trabalho. Então, isso vai contra a Resolução 1488 do Conselho Federal de Medicina. E, para finalizar, então, a questão do perito judicial, a questão do assunto da perícia judicial, nós temos que sempre pensar o seguinte: nas varas do trabalho, o perito judicial vai atuar em doença do trabalho, doença profissional, acidente de trabalho sendo o típico e o de trajeto. Muitos de vocês vão falar, mas o acidente de trajeto não é mais considerado como acidente de trabalho. Com a questão do Covid, houveram algumas modificações que vocês vão ter que acabar observando. Então, por isso que eu deixei o acidente de trajeto. Vejam, existe uma diferença na vara do trabalho. Você pode ser nomeado para 2 tipos de perícia: uma reclamatória trabalhista ou uma ação indenizatória. A reclamatória trabalhista é o artigo 118 da lei, que vai falar da estabilidade e reintegração, que uma vez ocorrido o acidente, você teria 1 ano de estabilidade ou obrigação de ser reintegrado. Insalubridade e periculosidade, aqui o médico do trabalho pode fazer o perito perito judicial, né? Ou qualquer outro médico que tenha o curso de perícia ou que tenha facilidade, né? Tenha o conhecimento para isso, ele pode fazer perícia de insalubridade. Então, perícia por ruído, por calor, perícia por produto químico quantitativo, qualitativo, poeiras minerais, sílica, asbesto, manganês, né? Vibração, então usa o acelerômetro para fazer lá. De repente uma pessoa pede insalubridade porque dirigia um ônibus e esse ônibus tremia muito, ou era estrada de chão, ou tinha problemas de suspensão, de qualquer coisa nesse sentido, você pode fazer então essa perícia de insalubridade. Periculosidade também cabe ao perito judicial e pode ser perito médico. Periculosidade é eletricidade, radiações ionizantes, são as questões de explosivos, líquidos combustíveis e inflamáveis, bombeiro, motociclista, né, o motoboy e o mototáxi. E ação indenizatória, dano moral, danos materiais e lucros cessantes. Vara criminal, uma vez ocorrido um acidente, uma doença, é passível de ocorrer um pedido de processo por lesão corporal. Vara previdenciária da Justiça Federal são questões relacionadas à aposentadoria especial. Então, pode até que o juiz solicite que você faça uma perícia de insalubridade e periculosidade, dependendo do tempo que a pessoa trabalhou na empresa, para ver a possibilidade dessa aposentadoria dele de 35 anos passar para 25, 20 ou 15 anos. Vara de registros públicos uma vara, não é Justiça Federal, é Justiça Estadual. E aí entram as doenças comuns, os pedidos de transformação de benefícios B31 para B91. Vocês podem até perguntar, mas por que o benefício B31 para B91? Porque quando ele está afastado por B31 auxílio-doença, não é recolhido fundo de garantia. Então, quando a pessoa acaba por ter a alta e acaba por sair da empresa ao ser demitido, ele vai perceber que ele não tem muito direito para receber. Então, por isso que as pessoas pedem essa transformação do benefício de auxílio-doença para auxílio-doença acidentário. A concessão do auxílio-acidente 50%, a concessão de benefícios previdenciários quando o INSS dá alta por doença que não é do trabalho, não é acidente de trabalho, por exemplo, uma diabetes, e ele acha que ele tem que receber porque ele está incapaz de trabalhar, ele pede essa concessão a nível de justiça estadual, vara de registros públicos e acidente de trabalho. E a questão da aposentadoria por invalidez.
Proposição cível, vara cível também, o perito judicial vai analisar lesão corporal, lesão funcional, dano estético, danos materiais, né, para despesas para afastamento, para tratamento. Então, aí entra acidente de trânsito, seguradoras, roubos, furtos, incêndios, intempéries e outros, né? E, por fim, os processos que envolvem empresas públicas, onde o perito judicial pode ser chamado para interdição, para a questão de alienação mental, então se aposenta, não aposenta, e a questão de insalubridade e ou periculosidade. Bem, eu acho que com isso eu consegui dar uma pincelada no que nós vamos falar detalhadamente durante o curso. E eu vou deixar disponível para vocês, então, o meu e-mail, o meu telefone, que é o WhatsApp, vocês podem ligar ou podem passar e-mail, que eu estou à disposição. Muito obrigado a todos.